Boa tarde, todo mundo. Parafraseando aí os amigos, também é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que esse processo de leitura de portfólio ele é mais do que essencial e aquela coisa analítica, né, da gente falar e entendendo o que a gente está fazendo, assim, né? Então, pela nossa própria fala. Então, vou falar um pouco desse projeto que se chama Um Corpo Só, que na realidade é uma derivação de um projeto de um livro um livro de artista talvez, um livro que eu fiz em 2018, 2019, que se chama Coragem de Fugir é Medo de Ficar, né? Que é um livro artesanal feito com colagens, interferências manuais. As imagens estão embaixo, eu enviei um PDF embaixo, mas acho que dá para entender um pouco, dá para ver. E eu acho que é um pouco uma derivação desse livro, assim, que eu acho que o título já é bem literal de alguma forma, né? Que é esse corpo que se desloca para outros lugares, não querendo talvez se encontrar e se ver nesse ambiente presente onde ele se encontra. E eu acho que isso é algo bem recorrente, não só nas imagens que eu venho produzindo nos últimos anos, mas também enfim, né, esse livro, na verdade, ele é um recorte dessas últimas imagens e que, na verdade, eu vejo que elas sempre se repetem, né, em todos os lugares que eu vou, nos lugares, enfim, onde eu rodo, né, porque eu acho que eu venho de um histórico construído por mim de sempre estar em deslocamento, né, então acho que a quarentena forçou nesse momento um lugar de estabilidade, de me fixar em algum lugar, assim, apesar de ser difícil, mas é sempre um lugar de ir para fora, de estar indo para fora, né? Esse lugar de deslocamento, assim. E é um lugar de uma solidão também, que é muito prazerosa, é um lugar de estar sozinho e fotografando e de estar encontrando espelhos também nessas idas, né? E também nunca se entendendo num lugar só, né? Eu sou de Vitória, mas morei em São Paulo, e tenho, enfim, origem no Rio, aí morei anos fora, em países diferentes, e que no fim essas imagens, eu recordando elas desde 2014, assim, eu acho que elas dizem um pouco sobre a mesma coisa, que é um pouco essa fuga, assim, e esses espelhos que a gente encontra nessas andanças solitárias, né, na noite, e, e tudo mais, assim. E esse livro, eu acho que esse livro, que na verdade não é um livro, mas que eu penso, né, minha ideia é fazer um livro com ele, é um pouco para materializar esse período, que é um período enfim, de talvez não querer se enxergar em certos lugares, de evitar certos confrontos, assim. E eu queria encerrar como talvez uma espécie de encerramento dessa fase, assim, não sei, que é uma fase que eu venho produzindo, fotografando muito menos, né? Imagem e câmera digital eu já, enfim, nem antes era eu e a minha câmera o tempo inteiro, agora, enfim, tenho tido cada vez menos contato com os aparelhos e e não sei, eu tenho pensado muito mais na palavra que está por trás da imagem do que propriamente na imagem, assim. Então isso tem me interessado muito mais. E aí eu acho que é um pouco, talvez isso, acho que eu gostaria de um pouco sair desse lugar de fuga para o lugar fuga de onde eu tô, de um lugar de ida consciente, assim, e com um pouco mais de coragem, talvez. E acho que é um pouco isso. Vou deixar um pouco as imagens rodarem, mas posso falar depois também.
Então, a gente começa agora com os comentários do Mariano, por favor. Oi, Bárbara. Oi, Mariana. Eu realmente não tenho muito o que dizer, a não ser que eu achei o teu trabalho lindo mesmo, assim, mesmo. De uma densidade muito forte, ao mesmo tempo lírico e ao mesmo tempo tão real, como uma experiência narrativa, né? É o tipo de trabalho que tem aquela capacidade, como diz o Rancière, naquele texto da Imagem Pensativa, é o trabalho que tem a capacidade de remeter a outras coisas, a outros trabalhos, a outras linguagens e que não são necessariamente fotografia, né? Então, quando eu vejo um filme, eu vejo um conto, né? Parece que eu estou dentro de um conto, parece que eu estou dentro, em alguns outros momentos eu estou dentro de uma pintura, por mais que ela seja em preto e branco, né? Então é um tipo de trabalho que me leva para um outro lugar, né? Até para fora da fotografia, ainda assim estando imerso nela. E como tu falaste que se tratava de um livro e tal, eu volto àquela mesma questão também que eu fico muito curioso assim, para saber como é que tu pensarias esse trabalho espacialmente, né? Enfim, e como ele nasceu, ele vai nascendo mesmo a partir de recortes, de coisas que você vai captando no espaço e depois e depois começa a construir, né? E fiquei mais curioso também para saber como é que ele nasce e como é que ele poderia ser espacialmente, assim, porque é um trabalho que me faz ir para outros lugares, né, que não são necessariamente a fotografia, mas ela permite esse deslocamento, né, entre linguagens, né? Mas eu adorei, assim, muito, muito legal. Nossa, parabéns. Eu tô incrível, 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 incrível. Eu não acho o título literal, você falou um corpo só, eu não acho. Na minha cabeça veio um corpo só, porque tem uma questão da sequência, né? Que tem, aliás, a edição tá maravilhosa, a edição, o trabalho dessa sequência toda que vai e é isso que o Mariano falou, você na fotografia me remeteu muito à literatura, mas me remeteu ao Wim Wenders também, enfim, a minha referência, cada um vai ter a sua, vai se jogar ali na sua. Você fala assim, eu sempre me desloquei, e aí essas fotos eu fui obrigada, por causa da quarentena, eu fui obrigada a ficar e tal. Você se deslocou também, totalmente, a partir dessa viagem aí das suas imagens, total, assim, ou se você não se deslocou, eu me desloquei com elas, aí você sai totalmente daquele instante, né, do, entre aspas, instante fotográfico, e tem totalmente uma duração, e né, os sentimentos, e né, o espectador coloca a sua própria vivência, a sua própria percepção ali, aqui tô vendo que alguém comentou Milena Tarkovsky, Tarkovsky, quer dizer, vai passando por várias camadas da arte, a edição está muito bem feita. Volta, a segunda imagem, assim, incrível, tem uma atração de essa imagem, é incrível essa imagem, incrível, assim, parece assim, é isso, vamos entrar no seu... nesse corpo só, nessa sequência de fotos que você fez muito bem, tem uma atração para dentro do seu trabalho. E de novo, assim, a edição está muito bem feita, né? Imagens com muita textura, às vezes imagens meio, que não é isso que a gente não enxerga, de repente vem uma imagem totalmente enfim, não bem, né? Porque não é bem mal, mas assim, mais que você sabe onde está e tal. Tem uma questão de mistério, de sonho, que eu acho que faz com que a gente se coloque. Você falou que está indo para a literatura, e aí eu fui perguntando um livro com texto, acho que o texto, nessa sequência tão bem feita, acho que de repente poderia quebrar com que a gente faça a nossa própria viagem. De repente o texto teria que tomar um certo cuidado com essa questão do texto para poder não amarrar tanto, porque o legal também do trabalho é isso, cada um vai para a literatura, vai para a música, vai para o cinema, vai para o seu sentimento. Eu vou citar mais um, a Voska van der Molen. Eu acho que ela é holandesa, e ela tem um livro enfim, que me fez um pouco lembrar do seu trabalho.
Eu escrevi aqui porque não tinha condições eu nunca lembro o nome dela, mas eu ponho no chat daqui a pouco. Que também tem uma questão dessa coisa da sequência, do ambiente e tal. O ritmo também está muito bem feito, assim, o ritmo nessa edição que você colocou, que você fez também, eu acho que faz a gente entrar também muito bem. Acho que era isso. Muito obrigada, Ana. Eu também achei a edição excelente, depois fiquei curiosa para saber se a Bárbara fez essa edição sozinha também. Bom, mas agora a gente vai para o comentário da Denise, por favor. Oi, Bárbara. Parabéns pelo trabalho. Eu continuo fazendo coro aqui com os meus colegas em várias coisas. É um trabalho, o Mariano falou, lindo mesmo, isso, lindo mesmo, ponto. E a gente podia ficar aí só, né? Eu achei curioso você relatar o seu nomadismo, né, de morar em várias cidades, andar por várias cidades, enfim, porque eu fiquei com a impressão que no trabalho você acaba trazendo um só lugar, né? E aí eu arriscaria dizer que esse lugar é você mesma, e ponto, e não precisamos mais de mais nada, né? Porque o trabalho propicia a gente ir para vários lugares porque ele é carregado de uma temporalidade, de uma espacialidade ou de uma inespacialidade, algo que não precisa existir no que a gente poderia chamar de um aqui e agora da fotografia, que é justamente essa relação entre tempos e espaços, enfim, né? Gostei muito, muito, muito mesmo do trabalho. Ao contrário da Ioana, da Maíra, eu não entendi a sua edição, né? Mas eu acho que esse é um problema meu, obviamente, né? E eu fiquei pensando aqui, enquanto eles falavam, eu falei, gente, agora, o que eu faço? Né? Que eu não entendi, eu não alcancei a edição. E aí eu fiquei pensando se não foi porque, talvez, eu tivesse olhado para as imagens como únicas. Eu olhei para cada imagem. Essa imagem que a Ioana comentou, realmente, ela é uma coisa incrível, né? Uma espécie de portal e, enfim, aquelas colunas e tal, aquela sobreposição de elementos e com a textura, né, toda aí de um granulado, enfim. Então eu acho que foi isso. Eu não olhei para as imagens em conjunto. Eu não acho que eu não precisei de uma edição conjunta. Eu fui olhando imagem por imagem, como se estivesse passando um filme mesmo, né? Então acho que talvez eu vou olhar de novo para ver se foi isso que aconteceu comigo. Mas como eu disse, isso é um problema meu, né? E assim, eu gosto de trabalhos que me propõem problemas, né? Que não me trazem soluções, que não trazem soluções prontas para mim. Eu gosto de trabalhos que me causam problemas, né? Problemas para eu mesmo solucionar. E nesse sentido da tua edição acabou se transformando num problema para mim. Eu também gosto muito disso, né? E aí eu acho que eu compartilho também um pouco da opinião da Ioana sobre o texto, porque eu olhei o trabalho e daí eu fui ao texto que nos enviaram, e o texto também me deixou sozinha, o texto me largou por minha conta, né? E aí eu não sei muito como é que resolve isso, sabe? Porque às vezes a gente... E a sua fala também me largou sozinha de novo, né? Então eu falei assim, bom, quero ficar com as imagens, o que ela está propondo são as imagens, para que texto? Eu sou muito apegada à palavra, ao texto, à explicação, né? E isso também é um problema meu, né? E eu gostei porque eu fui confrontada por você pelos meus próprios problemas, né? Acho que toda essa textura está dentro de uma certa de fronteira e do difuso, enfim. Eu acho que em algumas imagens isso é mais forte, em outras é menos, mas de qualquer maneira todo esse conjunto, mesmo olhando as imagens individualmente, que foi o que eu fiz, elas apontam mesmo para um onírico, para um lírico, como disse o Mariano,
por uma dissolução do tempo, do espaço, né, e do que a gente espera que seja a fotografia. E, às vezes, a fotografia pode ser só isso, só. E é bom que ela seja só alguma coisa, né? Eu acho que é o que você traz no seu trabalho, assim. Parabéns, muito parabéns. Que tarde linda, né, gente? Eu estou muito contemplada, assim, de poder ter visto todos esses trabalhos. Que bom. Nossa, a gente que te agradece, Denise. Acho que fechar com esse comentário foi incrível. Bom, pelo menos para mim aqui, fiquei super mergulhada em também uma série de questões, porque eu acho que é exatamente isso, né? Os trabalhos nem sempre eles estão totalmente bem resolvidos, e eu acho que isso é importante enquanto problema para o artista, enquanto problema para o público, né? São essas questões todas que eu acho que fazem a gente dialogar. E nós não estamos completamente resolvidos, o que é muito bom. É para isso também que eu acho que esse lugar da leitura de portfólio é muito bacana, muito bom. Então, é para isso também, né? Enfim. Nossa, maravilhosa, só agradeço, porque acho que é importantíssimo também a gente ter essa dimensão de que os comentaristas, como vocês três falaram, né, não é num lugar de supra-sabedoria, nem nada disso, pelo contrário, é um lugar de diálogo, de abertura, entendendo que todo mundo está aprendendo o tempo inteiro. E ter pessoas que se colocam nesse lugar, sendo modéstia à parte para vocês, né? Assim, os grandes nomes da fotografia brasileira é muito lindo de ver, realmente. Bom, Bárbara, está contigo. Tá, obrigada, Maíra. Agradeço muito pelas palavras. Assim, eu acho que minha cabeça está um pouco borbulhando de ideias, então é um pouco difícil juntar as coisas. Mas eu fiquei pensando, Denise, na sua fala sobre um texto que eu li ontem, eu acho, essa semana, assim, que é justamente, não lembro se era do Foucault, enfim, até uma grande mistura de textos também que circulam, né? Mas que é isso, né? Da falha, da importância da falha, né? Dela abrir a possibilidade de construções e de outras coisas, né? Então, eu acho que eu fiquei muito tempo, né? Eu tô há um tempo já que eu me debruço, né, nessas imagens, então eu tô de alguma forma até saturada delas, assim, de não conseguir vê-las de fora, né? Aquela coisa do Saramago de ver a ilha de fora para conseguir ver, então eu tô querendo me distanciar um pouco, mas da importância de ter isso, né? Eu me vejo tentando explicar, né, com palavras esse trabalho, e eu meio que cheguei num ponto em que eu desisti um pouco disso, porque eu também não sei se é o lugar que eu quero. Então, eu deixei que elas sigam por elas, que foi o que você falou, assim, né? Não quero trazer grandes explicações, de fato. Tentei, mas não dá, então eu desisti. E aí, sobre a edição, né? Eu fiz algumas edições, comecei fazendo essa edição sozinha, e aí, enfim, quem me auxilia aí também é Bruno, meu parceiro, que está aqui também. A gente, enfim, uma pessoa com quem eu consigo trocar e que, enfim, me ajuda muito nisso. Mas, e pensando materialmente, coisa que o Mariano falou, assim, é uma dificuldade que eu tenho. Eu penso num livro, mas eu tenho uma dificuldade de finalizar as coisas, então tudo se embola e vira uma coisa só dentro de um trabalho se tornam todos os trabalhos, enfim. E eu estou no momento de justamente pensar isso materialmente, né? Pensando como um livro agora, mas não confesso que não pensei numa exposição, por exemplo, assim, não nem imagino o que seria. E eu acho que é isso, assim. Tô deixando elas andarem sozinhas, não quero trazer texto. Eu acho que o texto que eu falei era do trabalho anterior que eu fiz, que tinha texto com as imagens, e hoje eu já tiraria os textos, inclusive, né, para esse trabalho de agora, para o outro tá tudo bem. E não queria trazer texto a princípio. Então, agora é pensar numa edição, eu acho, e aceito sugestões também para frente, enfim. Acho que eu vou usar de vocês também, se vocês permitirem.